Vamos abrir aí as nossas Bíblias, celulares e tablets no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37, que diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? E ele disse: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o teu próximo como a ti mesmo. E disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no, se foram e o deixaram quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu um homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita. Quando chegou ao lugar onde o viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou vinho e óleo, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus disse: vá e faça o mesmo. Por que é a parábola do samaritano, primeira parte? Porque a gente vai falar sobre uma coisa de cada vez, tá bom? A gente não tem pressa para estudar a Bíblia, porque a pressa no estudo da Bíblia, na pregação bíblica, na reflexão, a pressa tira da gente, às vezes, o que a Escritura tem de melhor. E o que a Escritura tem de melhor é exatamente o efeito que ela causa na nossa mente ao trazer luz. Por isso que a palavra de Deus diz o quê? Medite na minha lei de dia e de noite. Não é assim que diz o texto? O texto que Deus fala diretamente para Josué: medite na minha lei dia e noite. Obrigado. Ou como o texto de Provérbios, por exemplo, capítulo 3: filho meu, atenta às minhas palavras todas, à minha razão, inclina o teu ouvido, porque serão vida para quem as acha. Então a palavra de Deus, ela deve ser lida, entendida, e a gente deve meditar nela, pensar, ruminar, né, no sentido de ficar ali, né, mastigando, nesse sentido. Tentar entender como ela se aplica, para que haja aprendizado. Boa parte da nossa fraqueza cristã e fraqueza espiritual é resultado do nosso passar de olhos rápido pela Escritura. Então ela não dá nem faz efeito, não dá tempo nem de fazer efeito. Então a gente vai estudar uma coisa de cada vez. Hoje eu quero estudar com vocês o porquê da parábola e qual o efeito que Jesus busca, procura ao falar sobre ela. Diante disso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que estava acontecendo. Porque se você ler a parábola e tentar descobrir em qualquer parábola uma razão nela mesma, você não vai encontrar. Toda a parábola é contada, é explicada para ilustrar ou responder ou tentar comparar, fazer uma analogia, uma metáfora para algum ensinamento que está sendo aplicado antes. Tem alguma coisa acontecendo e a parábola vem. Ela não tem um fim em si mesmo. Então eu tenho que ler o texto, ver a história anterior, depois ver o que Jesus está dizendo, com quem ele está conversando, para chegar às conclusões que são necessárias, que vão me abençoar. E quanto mais você lê a Bíblia, né, você vai lendo a Bíblia a vida inteira, né, vai lendo, o que vai acontecendo? À medida que você lê, tem hora que você tem um momento em que você vai ter outros insights, né, vai fazer outras aplicações. Não porque o texto tenha outra interpretação, ele tem a mesma interpretação, mas de repente a sua mente mudou, a sua cabeça mudou, a sua realidade mudou, a sua estrada
ficou mais longa a sua jornada, de repente o texto tem uma outra aplicação. Talvez alguns de nós aqui já estivemos na posição do homem que foi ferido. Talvez alguns de nós já estiveram na posição do samaritano. Eu diria também que alguns de nós já estiveram na posição dos que não deram a mínima. Bom, o que a Bíblia vai nos dizer? Que quando Jesus estava reunido com os seus discípulos, ensinando, conversando, um perito na lei, numa versão mais tradicional, né, um doutor na lei, entendido na lei de Moisés, ele tenta constranger Jesus publicamente. Como é que ele sabe como é que a gente sabe que ele tenta constranger Jesus publicamente? A gente descobriu isso agora, de repente, foi uma mega revelação, transcendente, espacial, nada disso está escrito no texto. A Bíblia está dizendo aqui, no versículo 25, levantou-se para pôr Jesus à prova, ou numa versão mais antiga, para tentá-lo, né? Assim? Então, queria derrubar Jesus. Ele estava ali para aprender, para segui-lo, de forma nenhuma para reconhecê-lo como mestre. Não, ele queria derrubar Jesus de alguma forma, queria colocar Jesus em xeque. E para fazer isso, né, ele pergunta: o que preciso fazer para herdar a vida eterna? É o que ele faz. Ok? Então você já sabe que a parábola foi contada diante dessa circunstância. Um perito na lei querendo colocar Jesus contra a parede na frente das pessoas publicamente. Ele pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? O que preciso fazer? E Jesus então responde de uma forma inesperada. Ao invés de dar uma resposta objetiva, sabendo que o homem era perito na lei, Jesus faz duas perguntas. Ele diz: o que está escrito na lei? E como você a lê? Ok? Ele pergunta para o cara. Bom, aí o perito na lei, nesse momento, né? É agora, né? É agora que eu vou mostrar todo o meu conhecimento bíblico do Antigo Testamento, da lei de Moisés. Até porque, para colocar Jesus à prova publicamente, está claro para nós ao ler o texto, e foi isso que Lucas quis que a gente percebesse, está claro no texto que ele queria realmente aparecer de alguma forma. Então ele vai e responde. As respostas que ele dá vêm de dois textos na Bíblia. Então abre a sua Bíblia comigo. Primeiro, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Ele diz assim, Deuteronômio 6, ajuda? Vai? Pronto. Deuteronômio 6, 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ele pegou uma parte da lei e citou, que é o texto de Deuteronômio. A outra parte é Levítico. Levítico, capítulo 19. Levítico 19. Levítico 19, versículo 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo, porque eu sou o Senhor. Ele pega dois textos e junta os textos para explicar que no entendimento dele era isso que ele deveria fazer para receber a vida eterna. Talvez até ele esperasse que Jesus o repreendesse, ou que rolasse um debate ali, né? Talvez fosse essa expectativa. Isso a gente nunca vai saber, porque a gente não tem como entrar na mente. Se você assistir qualquer vídeo, qualquer mensagem de alguém falando, né? Naquele momento, o doutor da lei queria, a gente não sabe. Aí a gente está conjecturando. A Bíblia não fala sobre isso. Mas a Bíblia fala o que ele citou, e aí, o que a gente percebe nessa citação dele? A gente não sabe o que ele pensa, mas a citação revela muito de como ele raciocina, porque ele cita o texto que é bem característico na lei, é a negação. A lei nega
Ou seja, a lei condena, a lei diz o que está errado para você fazer o que está certo. Porque a lei de Moisés, o Antigo Testamento, os textos da aliança, na verdade, o que eles fazem? Eles acabam revelando o que o homem não sabia. O que o homem não sabia? Que matar desagrada a Deus, que desonrar pai e mãe desagrada a Deus, que idolatria desagrada a Deus, que cobiçar desagrada a Deus, que ser desonesto desagrada a Deus. Tem as leis cerimoniais, tem as leis morais, tem as leis cívicas. Num contexto geral, o que as leis vão mostrar? Que o homem está rompido com o Criador, separado do Criador. O homem que havia sido feito em Gênesis à imagem do Criador, agora não consegue mais refletir essa imagem. Então a lei tem um monte de não. Não pode, não isso, não aquilo. Por que a lei tem esses nãos todos? Para que o homem entenda que ele está caído, rompido, desconectado do Criador. Então não é para você ficar feliz, é para você ficar triste. Não tem alegria. As festas, principalmente a festa da expiação, a Páscoa, elas tinham essa característica. A festa dos tabernáculos, que esperava pela vinda do Messias, o que ela mostra? Tristeza com a situação momentânea e esperança com a promessa do porvir. Porque nesse momento, a gente está ferrado com Deus. O tempo todo. Então, o doutor da lei, com isso, revela muito do que ele pensa. Quando ele faz essa declaração, o que ele está dizendo? Nas entrelinhas, para quem entende a lei, para quem é bom entendedor da antiga aliança, ele está dizendo o quê? Que ele não é um cara vingativo, né? Que ele não é um cara arrogante, que ele não é um cara rancoroso, que ele é um camarada que está de bem com todo mundo, e isso, cumprir isso, fazer isso, agir dessa forma, torna ele um homem agradável a Deus, abençoado por Deus, capaz, apto para receber a salvação. Isso também, além de revelar um pouco do que ele pensava, revela a diferença entre a religiosidade e o novo nascimento. Porque a religiosidade, ela é fundamentada no moralismo. E o novo nascimento é fundamentado na graça de Deus. Então eu vou explicar para a gente entender melhor. A gente sempre usa a palavra religiosidade de forma pejorativa, né? Isso é religiosidade, isso é religiosidade. O que isso significa na prática? É que a religiosidade ela é moralista, ela é baseada, fundamentada naquilo que o homem é capaz de fazer. Eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não falo mal de ninguém, eu não faço fofoca, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, eu deixei, eu abandonei, eu larguei, eu me livrei, eu desisti, eu abri mão, eu tinha tudo, agora não tenho nada, então isso me torna merecedor de Deus. Não parece? Às vezes não parece, mas é assim que funciona na cabeça. Esta passagem, esse pedacinho da passagem, a maneira como o doutor da lei se comporta, lembra aquela outra parábola do fariseu e do publicano orando no templo. Lembram disso? A passagem bíblica, foi o fariseu e o publicano orar. Foram os dois orar. Como é que o fariseu orava? Senhor, eu sou um camarada espetacular, eu dou os meus dízimos, eu cumpro as regras, eu cumpro a lei, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não sou como esse publicano. Aí aponta para o publicano. Não sou como ele. É sempre comparativo, né? Então tem essa coisa de se sentir melhor. A religiosidade torna o homem moralista. Então o que o camarada faz? Vai o diácono, né, numa igreja qualquer, vai o diácono, leva lá a bandejinha da ceia, e o irmão fala assim, não, hoje eu não estou bem, hoje eu não me sinto bem, hoje eu não me sinto aprovado, hoje eu não me sinto qualificado. Quer dizer, quem de nós poderia dizer para Deus que está pronto ou não para participar da sua presença? Qual homem poderia justificar-se ou aprovar a si mesmo? Mas a religiosidade faz isso com a gente. A gente se aprova, se reprova, e mais do que isso, a gente aprova e reprova os outros. O que a gente faz mais? Olha mais para si ou olha mais para os outros? É a religiosidade. Mas o novo nascimento não. O novo nascimento ele traz clareza. Né? O camarada olha para si mesmo e se vê indigno.
Entende? Quando você estava morto lá, não tinha consciência. Quando vê Deus, o que pensa? Eu sou indigno. Por isso os pais de Sansão pensaram, nós vamos morrer, porque Deus apareceu para nós. Por isso os israelitas pensaram, quando o monte tremeu, nós vamos morrer, porque Deus apareceu para nós. Por isso Isaías disse em Isaías 6, ai de mim. Ele pensou, vou morrer, porque Deus apareceu para mim. E João também, em Apocalipse, ele disse, eu vou morrer, porque Deus apareceu para mim. E Pedro, no seu barco, quando tem a pesca maravilhosa, ele disse, afaste-se de mim, sai do meu barco, eu vou morrer. E o centurião romano, não entre na minha casa. Todo homem que estava morto e nasce de novo, ao perceber a grandeza de Deus, pensa o quê? Eu não tenho condição de estar aqui. Mas o que a graça faz? Você não tem condição, mas eu quero você na minha presença. Amém, irmão? Amém. A religiosidade vai dizendo para o homem quais os passos que ele tem que dar para que se sinta apto, puro, santo, perfeito. Por isso que quando Jesus pergunta, o que você acha? O que está escrito? O que você pensa? O camarada encheu o peito e declarou. Então está claro para nós que o camarada tinha segundas intenções, concorda? Ele queria colocar Jesus à prova e ele queria justificar-se diante das pessoas, de alguma forma, ou para dizer que ele era melhor, ou para poder arrebentar com os outros moralmente, né? Os camaradas não são ninguém, né? São impuros, malditos, não tem merecimento, eles não merecem. Está claro para nós que ele tinha segundas intenções, né? Está claro mais ainda que ele tinha segundas intenções, porque quando Jesus responde, Jesus diz o quê? O que está escrito na sua Bíblia? Qual foi a resposta que Jesus dá? Você disse muito bem. Está correta a sua resposta. Vá e faça isso. Por essa ele não esperava. Né? Ele não esperava. Então, ele ficou, de certa forma, constrangido. Ele queria constranger a Jesus, mas ele ficou constrangido. E aí, como ele tem um comportamento moralista, de auto-reconhecimento, de auto-posicionamento, então ele quer meio que definições para poder se justificar, porque a religiosidade, ela faz isso, né? Todo mundo se justifica diante de tudo. Por que você faz assim? Porque eu aprendi assim, foi o pastor que me ensinou, foi meu pai que me ensinou, foi minha mãe que me ensinou, né? Foi a mulher que tu me deste, disse não. A religiosidade faz com que o homem se justifique como? Apontando para o outro, para o sistema, para algum lugar. Então ele quer uma resposta que justifique, que dê a ele um caminho. E aí Jesus diz para ele assim, faça isso. Então ele pergunta, mas quem é o meu próximo? Ele pergunta. Ele não esperava essa resposta de Jesus, então ele quer definições melhores, porque dependendo do que Jesus diga, ele vai de novo tentar colocar Jesus em xeque. Mas eu não posso me misturar, né, com samaritanos, com pessoas impuras, não posso tocar no leproso, não posso ir ali, não posso ir lá, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. A lei condena, então ele ia colocar Jesus em xeque. Você não sabe? Imagina, dependendo da resposta, ele poderia dar 1000 explicações e 1000 justificativas para as suas ações. Então ele pergunta, mas quem é o meu próximo? Quem seria o meu próximo? E é por causa disso que Jesus conta a parábola. Ok? Beleza? Pronto, já sabemos por que a parábola foi contada. Não há outra razão para que essa parábola exista, a não ser os questionamentos do perito da lei. Aí eu vou jogar para vocês agora, que estão aqui ao vivo, e para a turma que está na internet. Qual foi a pergunta que ele fez? Valendo uma viagem, com tudo pago aqui para Santa Cruz. O que a gente vai responder na ponta da língua? A pergunta dele foi, quem é o meu próximo? Não é isso? Não, a pergunta dele não foi essa. A pergunta dele está lá no versículo 25. Mestre, que farei para alcançar, para herdar a vida eterna? Essa que é a pergunta dele. Como ele mesmo respondeu, ele disse o quê? Que para alcançar a vida eterna, ele tinha que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E Jesus então disse, faça isso. Tá, mas quem é o meu próximo? Ok? Então a pergunta fundamental tem a ver com vida eterna, com salvação, com santidade, com aprovação divina. Ele quer o quê, irmãos? Aprovação divina, que é o que todo religioso quer.
Entende? A religiosidade, no sentido ruim da palavra, porque certamente há pessoas que têm uma boa religiosidade, mas no sentido ruim, pejorativo, o que todo religioso quer é aprovação. Entende? Ministra o louvor com toda a euforia, com toda a performance, e no final ele quer o quê? Vamos dar uma grande salva de palmas para Cristo Jesus. O cara não quer agradar a Deus, ele quer aprovação pública. Quer aprovação pública. Pô, que bênção, hein? Hoje, hein? Você hoje, cara, arrebentou. Sentido ali. As pessoas têm a necessidade da aprovação pública e também a necessidade, por conta disso, da autoaprovação. Do tipo, eu mereço, eu fiz por onde, eu cumpri a norma, eu fiz tudo certo, então eu tenho direito. Eu tenho direito. É por causa desta questão que Jesus vai contar, então, a parábola do samaritano. Então vamos lembrar a parábola, que não é do bom samaritano. O bom samaritano é hospital, beneficência, cemitério, bairro, não é samaritano, beleza? A gente é que bota lá, não, mas está aqui na minha Bíblia, a parábola do bom samaritano. Está assim na sua Bíblia, o título? Tá ou não está? Tá, mas esse título aí não está na Bíblia. Esse título quem botou foi a editora que imprimiu a Bíblia. No texto, em momento nenhum, está dizendo que o camarada é bom, só está dizendo que ele é samaritano. Até porque, teoricamente, pensando na história e naquilo que isso representa, é difícil ser samaritano e bom ao mesmo tempo. A própria parábola é uma provocação. Eu não sei se você sabe, agora chegou o momento da pegadinha. Não sei se você sabe, mas no capítulo 9, um capítulo antes deste texto, Jesus entrou numa aldeia de samaritanos com os seus discípulos. E quando entrou na aldeia dos samaritanos, os samaritanos expulsaram Jesus da aldeia, porque ele tinha cara e jeito de judeu. Então, você já percebe que eles se amam, né? Há um love entre os judeus e os samaritanos. Só você olhar no capítulo anterior. E aí, quando Jesus é expulso da aldeia dos samaritanos, os discípulos de Jesus são super carinhosos, super amorosos. Eles olham para Jesus e perguntam: mestre, você quer que a gente ore para que Deus mande fogo do céu e mate esses samaritanos? Está no texto. Você vê como é que os discípulos eram cheios de amor no coração, não é? E Jesus então os repreende: não, nada disso, o que é isso? O que é que vocês têm na cabeça? Não é curioso? Não é intrigante? Não te causa curiosidade o fato de que logo após essa situação e diante de um doutor da lei, Jesus use logo a figura de um samaritano como principal personagem dessa parábola perturbadora? É lógico que não foi coincidência, nem foi por acaso. Jesus então conta a parábola, que é incrível, né? Um camarada foi assaltado, foi deixado ferido. Na mesma ocasião passa por ali um sacerdote e o levita, que estão na mesma categoria do perito da lei, e eles passam para o outro lado, nem se aproximam da pessoa ferida ali, e passa o samaritano. O samaritano tem por ele um ato de profunda compaixão, cuida e coloca remédio, coloca na montaria e leva para a estalagem e cuida dele até o dia seguinte. Tem profundo cuidado, paga a hospedagem, deixa dinheiro reservado, tem um cuidado enorme. Então, esse discurso, né, presta atenção, Jesus não é mole, atira para todos os lados. Pouquinho antes os discípulos disseram: vamos matá-los. E Jesus está contando a parábola. Eu fico imaginando, na minha conjectura aqui mental, os discípulos tendo cólicas nesse momento. Enquanto o doutor da lei também tem cólicas nesse momento. Porque os samaritanos são impuros, indesejáveis. Mas ele tem uma atitude que lembra o Criador. Enquanto isso, os religiosos têm atitudes que não lembram o Criador. Bom, mas aí o texto tem uma pegadinha. A parábola tem uma pegadinha. Porque a pergunta que vem depois da pergunta, né? Tem a pergunta principal: como herdarei a vida eterna? E tem a subpergunta: mas quem é o meu próximo? Então,
o perito da lei ele faz a subpergunta: quem é o meu próximo? Só que Jesus devolve uma outra pergunta: quem foi o próximo? Preste atenção na pegadinha do texto. Porque quando a gente pensa no próximo, a gente pensa logo no camarada ferido lá, certo? Machucado. E aí o camarada pega a Bíblia e começa a pregar. Tanta gente ferida, passando dificuldade, sofrendo, e ninguém se importa, não tem compaixão com os miseráveis. A gente pensa logo no próximo, na categoria miserabilidade, né? Na categoria fragilidade, em estado total de dificuldade. Esse é o próximo. Só que Jesus faz outra pergunta, bem sutil: quem foi o próximo do camarada machucado? Até a nossa maneira de ler o texto, ela precisa mudar, porque o nosso olhar vai direto para o cara machucado, né? Você precisa amar o próximo, mas Jesus não faz essa pergunta, faz outra: quem foi o próximo dele? Isso não te deixa também intrigado? Eu confesso aos irmãos que ao ler esses textos me dá dor de cabeça, eu tenho taquicardia, eu começo a ficar intrigado com essas questões, essas pegadinhas, essas palavras, né, que Jesus vai trocando, porque o camarada pensa que vai pegar Jesus. Jesus dá um nó nele, embrulha para presente e bota dentro do bolso. E aí Jesus diz para ele: vá e faça o mesmo. O mesmo o quê? Porque ele pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus responde: mas quem foi o próximo? Quem foi o próximo? Quando eu foco o olhar na pergunta: quem é o meu próximo? Certo? Quem é o meu próximo? Eu estou pensando no bem que eu posso fazer para me sentir aprovado por Deus, para me sentir uma pessoa respeitável, honrada, religiosa. Os meus próximos aqui, esses pobres mortais que eu ajudei nesse Natal a distribuir aqui rabanadas e chestas, distribuir farofas, muitos arrozes com passas para todos eles, alimentei vários próximos, né? Eu sempre penso assim: olha que pessoa boa que eu sou, olha que pessoa legal, capaz, apta, incrível, incrível, totalmente espiritual, transbordante de Deus. E Jesus então coloca o cheque. Agora, você está pensando nos pobres que você ajuda, nas pessoas em dificuldade, tá? Mas quantas vezes você foi o próximo na essência, na piedade, na compaixão, na empatia, no amor verdadeiro, que não espera nada em troca? Quantas vezes você foi o próximo de alguém que precisava de verdade? Porque ajudar o próximo, no sentido de distribuir coisas e bens e ações para quem precisa, a religião faz e promove e repete. Mas ser o próximo, quando ninguém percebe, ou quando ninguém nota, ou em situações inusitadas como essa do samaritano, de forma real, verdadeira, intensa, efetiva, generosa, poucos são. Talvez até ninguém seja. Porque o samaritano, apesar de ser samaritano, ele consegue refletir a Deus bem mais do que a turma que é da religião, o sacerdote, levita, né? Turma da qual você esperava alguma coisa. Então tem pegadinha no texto, não tem? Tem pegadinhas. Nós estamos juntos com o perito na lei, tentando descobrir quem devemos amar. O que eu tenho que amar? O que eu tenho que amar para que Deus me aprove? Não é assim? O que eu tenho que amar? O que eu tenho que fazer? Quantas sopas eu tenho que distribuir? Toma sopa. Moço, mas eu não aguento mais tomar sopa. Vai tomar sopa. Moço, eu já tomei uns 5 litros de sopa. Vai tomar outra. Quem é o próximo que eu tenho que ajudar? É a pergunta do camarada lá. Quando na verdade a questão é outra. O que importa de fato não é quem é o próximo necessitado. O que importa de fato é quem nós somos diante do necessitado. O que está em xeque não é quem a gente ajuda, mas o que está em xeque somos nós diante das realidades que Deus desperta diante dos nossos olhos. Quem somos nós? É uma pergunta bem legal
que muitos autores fazem. Podia citar vários aqui, vou citar um, John Piper. Ele faz essa pergunta. A questão não é quem é ele, a questão é quem sou eu. Quem sou eu diante dessa situação, diante dessa realidade? Isso vai lembrar tantos textos, irmãos. Quando vocês orarem, não façam como os pagãos ou como os religiosos que vão para as praças, levantam as mãos. Quando vocês orarem, entre no seu quarto, fecha a sua porta. Quando você der uma oferta gorda, boa, eu vou dar dica, hashtag fica a dica. Quando você der uma oferta gorda, boa, grande, você não permita que a mão esquerda saiba o que a mão direita deu. Várias vezes Jesus vai falando sobre ações, né, que não deveriam ser públicas. O Pai que vê em secreto. Porque tem a ver com a essência e não com a ação em si. Porque se o foco da boa obra está na ação, então a gente está fazendo caridade. Qual é a diferença então do cristianismo para as demais religiões? Vamos fazer caridade. Caridade pela caridade. A fulano é tão caridoso. Davi é um cara tão caridoso. Nossa. Leclerc, você está exagerando. É importante fazer o bem. É importante fazer caridade. É importante demonstrar amor. Pegar uma câmera, né? Vamos para a favela, né? Mostrar que aqui, essas pessoas não têm auxílio emergencial. Você tem que fazer caridade, Bom, mas se fazer a caridade pela caridade, diante da necessidade, fosse o que realmente deseja de nós, fosse o que realmente Deus espera dos cristãos, então nós teríamos que arrancar da Bíblia o capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que diz o seguinte: ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu vendesse todos os meus bens e distribuísse tudo o que eu tenho para os pobres, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Então, a mesma Bíblia que motiva o homem a fazer o bem, ela coloca em xeque a essência, a razão desse bem. Porque todo bem feito sem o novo nascimento, sem o encontro com Deus, sem a piedade que Deus desperta, é um bem vazio em si mesmo. Eu seria como o sino que faz barulho, mas é vazio, é oco. O texto de Coríntios 13 também é para tirar o nosso sono. É para nos deixar perturbados, porque esse verdadeiro amor de Coríntios 13, que tudo pode, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, esse amor que não se confunde com o mal, que não guarda rancor, esse amor ele é divino, ele não é humano. Quantos casamentos a gente já foi, né? Que essa palavra é lida, né? Você que está se casando, o amor, tudo pode, tudo crê. Você coloca um fardo enorme sobre o casal, porque é um amor divino, sublime. O amor humano não é assim, o amor humano ele é recíproco. Todo mundo faz esperando algo em troca. Até com o filho. Mãe, estou com fome. Tu não me deu nem bom dia. Eu só estou empregada. Mãe. Não é assim que funciona? O amor ele é recíproco. Não é assim que diz aquele versículo da Bíblia? Quem quer rir tem que fazer rir, não é esse? Não está escrito isso na Bíblia? O amor humano é recíproco. O amor divino ele é incondicional. Para o homem expressar o amor divino, não pode ser ele, tem que ser Deus através dele. E para ser Deus através dele, tem que nascer de novo. O levita e o sacerdote, homens de Deus, né, religiosos, foram incapazes de refletir a glória de Deus. Mas o samaritano impuro foi Deus puro o tempo todo. Compassivo, piedoso, empatia, misericórdia, compaixão, graça, entregou-se, tirou, colocou o camarada na sua montaria. Incrível, né? Foi a pé. Entregou-se para o bem do outro. Então o que estava em xeque é quem ele era. Portanto, irmãos, indo para o fim da nossa reflexão, e a gente vai partir para a ceia já já, essa parábola tem um tríplice ensinamento para nós. Lição número 1 é a seguinte: quem diz que ama o Senhor deve fazer tudo o que a palavra de Deus ensina. Amém, irmão? Amém. Não é assim? O que está escrito? Está escrito isso. Então faça. Por que perguntou? Na verdade, você já sabia. Quem conhece a palavra deve cumprir isso.
Não precisa nem ensinar, nem repetir, já sabe, faz. Essa é a lição número 1. E isso deixou o camarada em xeque, né? Por essa ele não esperava. Ele esperava o quê? Talvez elogios, né? Nossa, como você conhece a lei, aleluia, glória a Deus, você é lindo, você é maravilhoso, eu quero ser igual a você quando eu crescer. É isso que o doutor queria ouvir. Mas Jesus, com suavidade, o repreendeu. Você não sabe? Então faça. Quem conhece a palavra deve cumprir. Em segundo lugar, se sabemos o que a palavra ensina, por que não cumprimos o que ela diz? Aí vem a outra questão. Né? Quantas coisas nós sabemos e não fazemos? Por que não fazemos? Deveríamos fazer. Deveríamos mesmo. Não quero nem invocar aqui a famosa frase de Samuel, né? Aquela frase que ecoa através dos séculos, frase que ecoa até pelos multiversos da Marvel. Obedecer é melhor. Essa frase é a frase que meu pai sempre falava. Obedecer é melhor que sacrificar. Pô, o que Samuel está dizendo? Vocês lembram como é que é a história? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Saul tinha uma ordem dada por Deus. Faça isso. Cumpra a ordem. E ele cumpriu meia ordem. Por que você não cumpriu a ordem? Ah, porque eu achei melhor fazer de outra forma. Olha só, Deus disse de uma forma e ele disse, eu achei melhor fazer de outra forma. E aí Samuel fala para ele, você não sabia que a desobediência é igual à idolatria? Eu falei assim, para que isso, Samuel? Você está muito bravo, você é muito legalista, fundamentalista, revoltadinho de direita. Que conversa é essa? É tudo para o Senhor, tudo que eu trouxe é para sacrificar ao Senhor. E ele diz assim, não, mas obedecer é melhor do que sacrificar. Deus prefere a obediência do que o sacrifício. Davi faz a mesma afirmação no Salmo 51. Se Deus quisesse sacrifícios, eu daria 1000 cabeças de gado em sacrifício. Mas o que Deus ama é o coração quebrantado e contrito. Isso o Senhor não desprezará. Então olha como é que a religiosidade, ela inverte os papéis. Parece que Deus é nosso refém, concorda? Se nós cumprirmos tudo o que Ele determina, então Ele tem que nos aprovar. Mas é o contrário, irmãos. É porque Ele nos aprova em amor, sem merecer, que nós cumprimos o que Ele determina. Não cumprimos porque Ele nos obriga ou porque exige. Cumprimos porque é bom servir ao Senhor de coração. Amém? Amém. Deveria ser. Deveria ser. Os mandamentos do Senhor não são pesados, não é isso que diz o texto? Não são pesados por isso, porque são graciosos. Venham todos vocês que estão cansados, abatidos, com o coração pesado. Venham e me conheçam. Aprendam de mim. Eu sou humilde de coração. O meu fardo é leve. Leveza. Esta leveza não tem a ver com imoralidade. Não adianta, você fica falando de leveza, aí cada um faz o que quer, não é assim que fala? Fala quem? O religioso. A leveza tem a ver com a liberdade, porque ao perceber quem somos e a maneira como Deus nos amou, o amor de Deus é tão impossível na minha realidade, porque na minha realidade eu deveria estar condenado, como a canção que a gente vai cantar daqui a pouco. Mas como o amor de Deus foi maior do que o que eu merecia, então esse amor é constrangedor. O amor de Deus nos constrange. E esse constrangimento é que leva homens e mulheres a serem piedosos como o samaritano, a se inclinarem e fazerem o melhor. Então a pergunta que a gente tem que fazer diante dessa parábola é essa. A parábola fala sobre coisas que sabemos e deveríamos fazer e não fazemos. Questionamentos que fazemos, né? Eu me lembro que acontece essa história, eu vou contar de novo. Uma vez, eu dando aula sobre os 10 mandamentos, quando a gente chegou no honra pai e mãe, honre o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. E aí o camarada levantou e disse, depende do pai, ele disse, na hora da aula. Por que ele disse? É mais ou menos o que o cara faz aqui, né? Quem é o meu próximo? Depende do próximo. Quem é o próximo? Então, esse condicionamento, esse valor, essa validação vem da onde? Da religião. A religião é que faz isso.
Então o irmão tem uma dificuldade na vida dele, a igreja diz assim, ó, a partir de hoje você não pode mais participar da ceia. Aí a pergunta que a gente tem que fazer é, Jesus morreu na cruz, encarnou, derramou o seu sangue, salvou o cara do império das trevas. E agora nós aqui, homens mortais, iguais a ele, vamos dizer, quem é que pode e não pode ter comunhão com Deus? É isso mesmo? Você tem comunhão, eu gosto de você, você não. Muito bom. Somos nós que vamos dizer quem tem comunhão, quem não tem? Como os pregadores gostam de fazer? A sua oração não passa nem do teto, irmão. Somos nós que vamos medir isso agora? Eu quero saber, irmãos, aqui, nós que estamos ao vivo aqui, na Verdade de Graça, quem está na internet, eu quero saber o seguinte, quem de nós aqui pode medir a si mesmo? Quem de nós aqui pode justificar-se a si mesmo? Quem aqui pode chegar de cara limpa diante do Senhor? Dizer, eu mereço. Para que nós possamos, com isso, questionar outros. Isso lembra outra passagem bíblica, né? Lembram? A famosa declaração, quem não tem pecado, faça o que, irmão? Atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Jesus, em momento nenhum, disse que não podia tacar pedra. Não pode, tranquilo. Adoro tacar pedra. Só que para condenar, precisa estar livre, sem nenhuma culpa. Quem de nós não tem culpa? Bom, mas se há uma reunião de culpados, por que estamos aqui? Estamos aqui porque nós já fomos feridos na estrada. E Jesus é o nosso samaritano, amém, irmão? Amém. Ele nos levantou, Ele nos tratou, Ele nos curou, Ele nos colocou em cima da sua cavalgadura, Ele nos levou para a estalagem, Ele colocou o remédio. Quando amanheceu o dia, quando o brilho do sol da justiça brilhou sobre nós, nós estávamos curados para a glória de Deus.